Na nossa rotina profissional, é muito comum a gente ver líderes e liderados com atitudes agressivas ou até perdendo o controle e depois se arrependendo do que fizeram. Por isso, gente, o autocontrole é a chave para mudar isso. Vem comigo que eu quero te dar algumas orientações para transformar essa história e não se arrepender mais. E se autocontrole é a chave para transformar isso, a fechadura, gente, é o autoconhecimento. É o acesso que vai te dar, para você transformar essa história. Primeira coisa, para autocontrole, você precisa entender as suas motivações. O que é que mexe com você? O que é que te incomoda? Como é que está o teu entorno? Como é que está a tua vida naquele momento? Você já percebeu um colega que em alguns momentos desafiadores na vida dele, às vezes uma questão pessoal, um problema com o filho, um problema no relacionamento, essa pessoa muda muito o comportamento dela? Entender essa nuance ao redor dessa pessoa vai fazer com que facilite profundamente as suas definições. Vou te dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que quando eu estou muito cansada, eu tendo a baixar bastante a minha paciência. Então eu me torno bem menos tolerante. Se eu percebo que eu estou exausta, eu preciso ir descansar, ou eu preciso sair um pouco de cena. Se eu não consigo descansar, estou no jantar com um cliente, estou numa situação em que eu preciso estar ali, eu não tenho outra alternativa que não seja ir para o hotel dormir, por exemplo, eu tendo a ficar um pouco mais calada e eu tendo a não ir para assuntos polêmicos para mim. Isso é autoconhecimento. Por isso, se o autocontrole é a chave, o autoconhecimento vai ser a fechadura que casa muito claramente para você entender como então reagir a isso de uma forma mais adequada. Que autocontrole tem a ver com você entender todo o teu cenário e ser capaz de se posicionar de uma forma mais adequada, inclusive ao seu perfil. Mas, de novo, o autoconhecimento, Marta? Sim. Por quê, gente? O autoconhecimento, para mim, ele é poder pessoal puro. Sem contar que autoconhecimento para mim é amor próprio. Se você não conhece a pessoa que é mais importante na sua vida, que é você vai ter dificuldade para ter controle sobre as suas ações. Muitas vezes o autocontrole requer, inclusive, que você se posicione. Outro dia, atendendo um cliente meu e orientando e conversando e despertando o autoconhecimento dele, ele me disse assim: Marta, eu fiquei muito impressionado de ver no teste que nós aplicamos, porque o teste de perfil que eu aplico nos processos de coaching, gente, ele mede o quociente emocional, que é o QE. Antes a gente só falava de QI, Agora a gente já fala de uns anos pra cá sobre quociente emocional. E o quociente emocional desse cliente deu baixo. E ele ficou muito, muito decepcionado, porque ele falou: poxa, eu sou uma pessoa muito tranquila e eu não conflito com ninguém, eu fico calado. E aí eu perguntei para ele: será que isso é um alto quociente emocional? Ou você está fugindo aos conflitos que você precisa ter? Porque autocontrole, inclusive, tem a ver, meus amores e minhas amoras, como digo nos meus treinamentos, tem a ver com a sua capacidade de se posicionar. Porque em muitos momentos não é fugir. O autocontrole tem a ver assim, como é que eu me posiciono agora nessa situação? Então, naquele caso do meu cliente, ele precisava entender que o autocontrole dele passava por respirar, se posicionar num retorno que muitas vezes ele fugia daquela situação. Ah, mas você não está fugindo do que você falou? Não, eu estou te dizendo que pelo autoconhecimento, por ser tão poderoso o autoconhecimento, em muitos momentos se autocontrolar passa também por você aprender a falar e não a fugir da fala. Por isso, sim, autoconhecimento é tão importante e, de novo, a gente vai falar sobre ele aqui. E se eu não tenho autocontrole, você está deixando de evoluir pessoal e profissionalmente. Você está deixando de entender em que momentos você poderia estar sendo mais adequado. Você está, inclusive, impactando os teus relacionamentos quando você é muito agressivo com algum colega de trabalho, ou até mesmo com teu líder, com teu cliente, por exemplo. Por outro lado, quando você não se posiciona também e não aprende a conflitar, você está deixando de dar os teus pontos de vista, as tuas contribuições e trazer teu profissionalismo. Quando a gente fala de liderança situacional, por exemplo, nós estamos falando de um autocontrole enorme do líder, que é quando ele consegue se adaptar a cada necessidade dos teus liderados. Principalmente quando um liderado tem ali um erro, um desafio, e naquele momento ele entende que precisa orientar e não brigar,
corrigir de uma forma inadequada. Por isso, o autocontrole vai fazer com que você seja muito mais sábio e vai garantir que você, de fato, seja até mais admirado pelos seus colegas, pela capacidade que você tem de equilibrar nos momentos de muita pressão, de se posicionar nos momentos de muita pressão e de trazer à tona aquilo que de fato vai fazer diferença no resultado da situação que você está enfrentando. E só para fortalecer, autocontrole tem tudo a ver com inteligência emocional, que é uma competência, gente, que todas as empresas estão cada vez mais atrás. Cada vez mais nas seleções, essa competência é avaliada. E se você já passou por alguma situação como essa, se você já utiliza a inteligência emocional, me conta aqui nos comentários, manda direct para mim no meu Instagram, no meu LinkedIn. Eu quero saber de você para que a gente possa entender como você cuida do seu autocontrole e como você desenvolve sua inteligência emocional. Me segue no canal, hein? Vamos lá!